Quando Jesus começou a falar do seu martírio, do seu sofrimento, Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar ele. E Jesus deixa, até que Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus deixou Pedro reprová-lo, mas quando Pedro diz: tem piedade de ti, ele já põe: para trás de mim, Satanás. Sempre que você começa a ter piedade de você, você já está debaixo de influência de demônios. Nós precisamos entender uma coisa. Adão, ele não pode ser pai no Jardim do Éden. Já parou para pensar sobre isso? Ele não foi pai no Jardim do Éden. Por que ele não foi pai no Jardim do Éden? Porque ele ainda estava aprendendo a ser filho. E até que você não saiba ser filho, você não está pronto para ser um pai. Por isso, quando ele saiu do Jardim do Éden, sem terminar de saber ser filho, ele tentou ser pai. Os filhos dele se matavam entre si. Por isso, como que você aprende a ser pai? Não é estudando uma apostila sobre ser pai, mas aprendendo a ser filho, porque filho faz o que vê o pai fazer. Então, a apostila para nós sobre sermos bons pais é sabermos sermos bons filhos, porque o filho faz o que vê o pai fazer. Jesus fazia o que via o pai fazer. Se eu tenho uma cultura de honra para com Deus, meus filhos têm uma cultura de honra para comigo. Tá, e onde é que fica a obediência? A obediência existe para a criança. Por isso que para a criança tem lei. Por isso que a Bíblia diz, por que Deus deu lei para Israel? Porque Paulo explica que Israel era menino. E o menino, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele nada difere do escravo. Por isso que a lei foi lhe dada como um aio. Quem era o aio? O aio era a pessoa que cuidava do filhinho do rei, o herdeiro, até que ele fosse adulto. Porque se você é menino, ainda que herdeiro, e nada difere do escravo. Então Deus começa com lei, dizendo não pode, não pode, não pode, enquanto é você menino. Mas quando você cresce, então você deixa as coisas de menino. A lei não é mais o que governa você, mas a honra. Perdoar é um mandamento até que você vive na lei. Quando você entra no idioma do reino, quando você entra nos parâmetros da graça, quando você sai da lei de Deus para entrar no Deus da lei, você vai ver que perdoar não é um mandamento. Perdoar é um direito que você tem de ser livre. É quando você passa a ter prazer na lei. Por isso que ela deixa de ser lei, porque ela passa a ser um regozijo. A honra, ela é o idioma do reino. Por isso que o diabo sempre nos tenta na questão da honra. E quando que ele nos tenta na questão da honra? Quando ele faz você se sentir vitimado. Quando ele faz você se sentir ofendido, traído, mesmo que de fato você tenha sido traído. Mesmo que de fato você tenha sido injustiçado. Quando você se coloca nesse lugar do espírito da vítima, você está arrebentado. Por isso que Mateus 16 vai falar assim, eu vou ler bem rápido para você. Olha a parada de Mateus 16. Lembra quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lembra disso? O que Jesus vai dizer? Jesus, Pedro, bem-aventurado sou tu, sois vós, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ok. Depois o que acontece no próximo passo? Versículo 21. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Quando Jesus começou a falar do seu martírio, do seu sofrimento, Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar ele. E Jesus deixa, até que Pedro diz, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus deixou Pedro reprová-lo, mas quando Pedro diz, tem piedade de ti, ele já põe, para trás de mim, Satanás. Sempre que você começa a ter piedade de você, você já está debaixo de influência de demônios. Porque você vai culpar alguém por causa do seu problema. E você já vai entrar no campo da desonra. E você já perde a lei da transferência, porque a honra é a senha da transferência. Se eu der um copo d'água para profeta, na qualidade de profeta, o que eu recebo? Galardão de profeta. Jesus usou um copo d'água porque o copo d'água não vale nada. Mas quando eu dou para o profeta no reconhecimento, na qualidade do profeta, há uma transferência na medida de profeta. Por isso que teve lugar que Jesus fez muitos milagres, teve lugar que ele fez pouco. Teve lugar que ele não fez nenhum. E aonde que ele não fez nenhum?
Ele não fez nenhum na cidade dele. Por quê? Relacionaram com ele como um carpinteiro. Pode ser que ele fez uma cadeira para um banco para outro, porque você recebe na medida que você reconhece. Por isso que tem pessoas no seu lado que elas recebem por um tempo seu, talvez depois não. Porque todo mundo, todos nós temos em nós o Jesus e o Cristo. Jesus é meu lado homem, meu lado humano. Cristo é a porção dele em mim. Então tem pessoas que se aproximam e se conectam com você por causa do Cristo que em você está, correto? E elas começam a receber do Cristo que está em você, porque elas reconhecem isso e elas sonham na lei da honra e elas têm transferência. Só que o maior desafio da honra qual é? A convivência. O cara que vai convivendo comigo, ele passa não só a conhecer o Cristo que está em mim, mas o Jesus também que está em mim. E como ele começa a se relacionar com Jesus que está em mim, que é a minha humanidade, não estou falando de pecado, mas da minha humanidade. Na convivência com Jesus que está em mim, às vezes por desonra, ele se desconecta do Cristo que em mim está. Ele para de receber de mim como Cristo. Porque ele entra no campo da desonra, me trata de qualquer jeito e para de receber, porque a desonra corta o fluxo da transferência. Eu vou continuar amando, mas vou continuar amando como quem ama Judas. Porque Judas era beijado, mas não tinha transferência. Pedro era chamado de demônio, mas tinha transferência. Porque Pedro estava aprendendo a honra e Judas não conseguiu aprender. Então, se alguém está comigo e se quer... Eu lembro que uma vez, até já falei sobre isso, de um irmão que eu cuidava muito, e ele um dia reclamou e disse: Senhor Juscelio, você... Tem um monte de gente aqui no Mevão, faz o que quer, pinta e borda, não sei se ainda tem esse chavão, esse provérbio, mas ele pinta e borda, faz o que quer, você não fala nada. E eu, 10 centímetros que eu piso fora da faixa, você já vem, já me corta. Ele disse: meu irmão, eu estou construindo em você um Pedro. Se você quiser ser um Judas, eu não tenho problema de te beijar no rosto. Mas se você quiser ser um Pedro, esteja preparado para ouvir para trás de mim, Satanás. Jesus estava ensinando a Pedro a cultura da honra. Só que a honra, ela é um ambiente estabelecido que está de cima para baixo, não que está de baixo para cima. Porque quando você exige honra, já não é mais honra se a pessoa te dá. Porque é produto da exigência. E a honra, ela não exige, a honra não pede, a honra só entrega, a honra só dá. Por isso que quem quer estabelecer um ambiente de honra vai ter que abrir um espaço para desonra. Onde não tem um espaço para desonra, só tem um espaço para obediência. Você vai ter muitas coisas boas, mas no campo da lei. Poucas coisas no campo da graça, poucas coisas no campo do reino, porque o reino, a cultura do reino é a honra. Apóstolos no Brasil, quando entenderam o princípio da honra, resolveram exigir honra daqueles que estavam abaixo. Não, quem está em cima não exige honra. Quem está em cima cria um ambiente para desonra, para poder verdadeira honra aparecer. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, é até bom que haja briga entre vocês, porque a vida briga entre vocês, aqueles que não se defendem, aqueles que escolhem perder, eles são despontados por Deus, porque entenderam a honra.